Olá a todos e a todas, meu nome é Matheus Machado, sou estudante de Administração Pública aqui da Unirio, estou no segundo período e faço essa iniciação científica junto com a Juliana. Olá, sou Juliana Marques da Silva Vieira do Nascimento, sou autora do levantamento bibliográfico chamado Desenvolvimento de Competências Comportamentais, Soft Skills, um levantamento, que foi orientado por Ana Luísa Veríssimo e Júlio Macedo, ambos professores de Administração Pública da Unirio. Bom, aqui na introdução nós temos a primeira pergunta, que é o que são as soft skills. E segundo o Adrian, ele fala que as soft skills são habilidades pessoais com teor comportamental. O que significa isso? Significa que as soft skills são além do que são as habilidades técnicas chamadas de hard skills. São as habilidades que você não necessariamente aprende em nenhuma classe, aprende em uma universidade, e sim você desenvolve, e sim você tem de acordo com seus comportamentos e com as habilidades pessoais. Logo após isso, nós temos a segunda pergunta, que é por que elas são tão importantes na atualidade? Isso é uma pergunta que é respondida pelas próprias pesquisas. Hoje em dia o mercado de trabalho vem requerindo cada vez mais algumas soft skills já classificadas, que são elas: comunicação, capacidade de trabalhar em equipe, capacidade de resolver problemas, inúmeras, que não dá para citar todas aqui, mas durante o decorrer do artigo e na leitura dele, vocês verão as que têm mais foco. O presente trabalho faz parte de um projeto de pesquisas inspirados pelas tentativas de analisar como as instituições de ensino superior podem ajudar na formação do desenvolvimento das chamadas soft skills para o mercado de trabalho. E tem como objetivo reunir parte da produção acadêmica recente e relevante relacionados ao desenvolvimento de competências nas empresas e no ensino superior, com enfoque em competências comportamentais ou soft skills. Bom, a metodologia utilizada foi um levantamento bibliográfico em duas fontes, que são elas, o portal da CAPES e o Google Acadêmico. Ambas foram utilizadas como fontes de buscas, fontes confiáveis. Bom, depois disso veio os critérios utilizados para o levantamento bibliográfico para ser feitas essas buscas. Então os critérios foram, em primeiro lugar, selecionados 10 artigos nacionais e 10 artigos internacionais, sendo totalizado 20 artigos. Primeiro foi o período em que essa busca foi feita, que foi de janeiro até a primeira semana de março. Logo após isso nós tivemos o critério de atualidade, que foi utilizado do ano de 2017 até o ano de 2020. Após isso, nós tivemos a relevância, ou seja, o número de vezes que o artigo foi citado. E vale lembrar, os artigos relevantes que foram publicados antes de 2017 ainda assim foram mantidos na lista. Bom, então nos resultados internacionais nós tivemos em primeiro lugar um grande enfoque na pesquisa de que a eficácia de programas, métodos de treinamento de ensino nas empresas e nas universidades. Ou seja, muitos artigos queriam saber se os treinamentos, se os métodos de ensino estavam funcionando, ou criar novos métodos de ensino, criar novos jeitos de ensinar os alunos as soft skills. Em segundo lugar, foi como as universidades, centros de ensino, as instituições preparam os alunos para o mercado de trabalho. Ou seja, o quanto essas universidades vão preparar para as competências demandadas no mercado de trabalho. Outra coisa notada foi o constante uso de entrevistas. A entrevista era um método muito utilizado dentro dos artigos para obter as respostas e tudo mais. Outro dos nossos achados foi a dificuldade das instituições de fornecerem as chamadas soft skills na mesma intensidade que são fornecidas hard skills. Ou seja, tinha dificuldade da implementação dessas soft skills dentro de aula, diferente do que acontece com as hard skills, com as skills mais técnicas. No âmbito nacional, há uma variedade de estudos, mas também a importância de relacionar o ensino superior com o desenvolvimento das competências necessitadas no mercado de trabalho. Já a aprendizagem, ela é muito importante, seja por atividades extracurriculares, seja por pesquisas científicas ou empresas juniores. Esse processo de aprendizagem é muito valorizado dentro do âmbito nacional, assim como pesquisas de ensino público. Foi notado dentro do nosso trabalho uma maioria de pesquisas no âmbito público. E nas metodologias, a quantitativa ela predomina, dando enfoque em questionários. A análise do conjunto de artigos ressalta a relevância das competências comportamentais, ou soft skills, no mercado de trabalho, tanto no âmbito internacional quanto nacional.
A compreensão da frequência de competências investigadas em estudos nacionais e internacionais sugere comunicação, interação interpessoal, social e ética como habilidades destacadas em ambos os contextos. No resultado apresentado, observa-se que no âmbito internacional quanto nacional, a maioria dos artigos utiliza métodos quantitativos. Bom, e como conclusão final, nós tivemos os 20 artigos ilustrando quais foram a metodologia, quais foram os métodos utilizados por esses artigos, né, que nós achamos pelos critérios importantes, ou seja, como foram os enfoques, como foram as metodologias das pesquisas utilizadas. E assim como descrevemos o conjunto de competências relevantes abordadas em estudos recentes, ou seja, nós pegamos as soft skills mais importantes, que foram mais pesquisadas e colocamos mais requisitadas que seja, e colocamos elas visivelmente em ordem de mais citação dentro do próprio artigo. Para acrescentar, somar no assunto, nós identificamos as principais semelhanças e diferenças dos artigos nacionais e internacionais. Bom, a pesquisa sugere a relevância, a importância do assunto de soft skills para a pesquisa, para o mercado de trabalho e para instituições sobre o assunto da administração. Com relação aos estudos nacionais, a pesquisa identificou uma produção teórica relevante, consistente e aponta para Roberto Ruas como uma referência para o tema no Brasil. Apesar da preocupação com o tema no âmbito nacional, o estudo internacional sugere a tendência a uma abordagem mais pragmática, mudança de grade, treinamentos, novos programas, para lidar com o desafio de desenvolvimento de habilidades destacadas quando comparado com as iniciativas nacionais. São apoiados futuros estudos no âmbito nacional e da administração pública acerca do tema. Trabalhos que podem colaborar com a avaliação de déficit e práticas já implementadas no ambiente de ensino, além de construir maneiras que façam um trabalho de desenvolvimento de soft skills alinhados ao mercado. Serão de suma importância para a área, de modo que o desenvolvimento de aprendizagem por competências seja em um momento próximo e implementado com alto grau de mensurabilidade e satisfação.